Hoje vamos falar sobre empreendedorismo na área de beleza. E aí eu trouxe uma convidada muito especial, que tem um salão de beleza, que é empresária, que é blogueira também, né? E que é sucesso aí. Raio, gostaria de te agradecer pelo seu tempo. Então, eu estou aqui com a Raio de Luar. Ela vai falar um pouquinho quem ela é, o que que ela faz, como que ela começou a trajetória dela, mas antes disso, Raio, eu queria te agradecer em nome da Árvore de Contabilidade pelo seu tempo, disponibilidade de estar aqui batendo esse papo com a gente. A gente sabe que para o empresário sair, né, deixar lá a empresa acontecendo meio mundo de coisa para estar aqui batendo um papo, tem que ter gestão, né? Então, quero te agradecer, mas queria que você falasse um pouquinho de você para a gente poder começar o nosso bate-papo. Eu acho que nunca vai passar aquele frio na barriga, principalmente estando aqui com você, porque além de ser a minha contadora, você é uma grande amiga, uma mulher que me inspira muito, né? Uma amiga que me ajuda muito nos bastidores. E é isso, meu nome é Raia de Luar, tenho 31 anos, estou na área da beleza há 16 anos, tenho 7 anos empreendendo, e há quase 4 eu tô com a Ardent. É, Quase 4 anos com a Ardent. E sem vocês não seria possível. Não seria, porque, gente, como é louco, né? Empreender no Brasil, a gente não tem incentivo nenhum. A gente não tem. Cara, é tanta coisa que a gente tem que pagar, é tanta coisa que a gente tem que declarar, é tanta coisa que a gente tem que ter conta, dar conta daquilo tudo, né? Que fica pesado. Então, graças a Deus, eu tenho uma ótima contadora e uma ótima contabilidade, porque sem vocês, realmente, eu não ia conseguir. ai, que maravilha, né? Já começamos aí muito bem, né? Assim, eu acho que para gente ter você como cliente, isso é muito legal. E foi legal eu fazer esse convite para você, por quê? Porque a gente queria conversar um pouquinho, né, na relação aqui entre cliente e contabilidade, mas falar o seu ponto de vista como empresário. Sim, Como você falou, não é fácil empreender no Brasil. não é E aí eu fácil. costumo falar que ninguém aprende a ser empresário. Sim, Não existe uma escola, não existe uma graduação, você tem que arregaçar as mangas e ir, com né, medo mesmo, mas com vai. medo mesmo. E aí, Rai, uma coisa que eu percebo bastante na área de beleza, em pessoas que possuem um salão de beleza como você, que existe muito uma desorganização. As pessoas pensam assim: vou empreender, vou ter um salão de beleza. E é só isso. Aham. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho do teu olhar, né? Como que você vê hoje os salões de beleza? Se você, de fato, você consegue enxergar que existe uma desorganização, ou se as pessoas hoje estão pensando assim, não, agora eu quero empreender, vou fazer tudo certinho, o governo está super ali parceiro. Como é que você vê isso para a gente poder deslanchar a nossa conversa? Amiga, existe uma linha muito limitada entre o gerir muito bem e acreditar que nós somos cabeleireiros, artistas, manicures, design por dom. Então essa linha, ela é muito fina, ela é muito pequena, né. Então a grande maioria, não todos, não tem como generalizar, começa no ramo da beleza porque dá muito dinheiro e às vezes é realmente aquilo que restou. Só é manicure quem não estudou, só é cabeleireiro quem não estudou, né. E hoje a gente vem quebrando todos esses paradigmas, essa visão pequena, limitada, né. E a linha que existe, ela é muito fina, porque a gente sempre está no extremo. Ou no extremo da desorganização, ou no extremo da organização, e a gente quer fazer tudo de uma vez, quer fazer dar certo de uma vez, né, e a gente acaba, pisando assim, atropelando tudo, botando realmente a carroça na frente dos bois, né. Então existe uma linha muito fina. Quem já entendeu que salão de beleza é uma empresa, está faturando muito dinheiro. A área da beleza é uma das que mais cresce financeiramente no mundo e no Brasil principalmente. As mulheres são muito vaidosas. As mulheres consomem muito a estética, o status de ser loira, de ser bonita, de ser gostosa, de ser harmonizada. Então a parte da beleza, ela cresce muito. Só que ao mesmo tempo que entra muito dinheiro, sai muito dinheiro, porque é tudo muito caro, né. Os insumos do salão de beleza são muito caros. Uma máscara muito boa é muito cara, um profissional muito bom é muito caro. Então a desorganização vem fazendo com que muitos cabeleireiros, eles percam a vontade de empreender. Mas o alto faturamento, né, a grande entrada de dinheiro faz com que qualquer cabeleireiro pense que é simples você abrir um CNPJ, ter uma sala, botar uma cadeira, colocar um espelho e a partir de hoje eu sou empresário. Só que no meio do caminho a gente vê que não é assim. A gente vê que realmente sem organização a gente não chega em lugar nenhum, mas é como você falou, não existe nada que nos ensine. Se não for quebrando a cara, se não for tendo medo, se não for chorando muito, a gente não consegue. Porque hoje em dia eu vejo que o empresário muito bem sucedido, né, ele tá numa nata, parece que ele tá inacessível ali.
Então existe um pessoal que já entendeu o jogo, existe um pessoal que está fazendo muito dinheiro, existe um pessoal que já está aparentemente todo mundo muito bem, né, porque a grama do vizinho sempre parece ser mais verde, Sim. e existe lá embaixo uma população de pessoas que não conseguem acessar. Que não conseguem estar, que não conseguem conversar, que não conseguem perguntar. Então a gente vem trazendo, assim, um método lá dentro do meu salão, é o Saia da Bolha. Enquanto eu aprendo, eu ensino, né, porque eu tenho aprendido demais nesses últimos anos. Aprendido a organizar, aprendido a precificar, a setorizar, a delegar, porque eu não sabia, não sabia mesmo. Então, a trancos e barrancos, caindo e levantando, eu estou ajudando profissionais, não só do ramo da beleza, mas empresários de todos os ramos, que querem aprender, de certa forma, a empreender de um jeito certo, que não é fácil. Empreender não é fácil, empreender certo não é fácil de jeito nenhum. É, isso que você trouxe, de fato, já deixa bem claro que, assim, a gente observa, né, muitas pessoas começam e aí, às vezes, tem um olhar assim: "Vou empreender, Sim. agora vai dar tudo certo, né, vai fluir tudo bem", só que não é assim. Aham. Então, na vida real, né, existe a expectativa versus Sim. realidade, e o empreendedorismo ele traz muita realidade de forma, às vezes, que Aham. machuca, que faz a pessoa cair, Sim. chorar, levantar, mas é importante também arregaçar as mangas e Sim, ir, não tem como né, então desistir. não Eu sempre tem. falo ali no meu salão, né, que parece que o bichinho do empreendedorismo pica a gente. Uhum. E uma vez que esse bicho pica a gente, já era. A gente vê empreendedorismo em tudo. É no cabelo, é no brigadeiro, é numa caneta, a gente sabe que a gente nasceu para isso. Parece que o empreendedorismo ele escolhe pessoas, às vezes umas pessoas meio loucas, porque pra gente embarcar nisso, mulher, tem que ter um negócio, tem que ter uma medicação, porque não é normal, não é normal. Eu estou ali, né, nessa fase que você sabe, tô transicionando, Hum. então mês que vem, dia 12, faz 1 ano que eu embarquei na maior aventura da minha vida e tem sido muito doloroso, e tem sido muito desafiador, mas tem sido de muito crescimento. Leiliane, como que o salão, a estrutura nova me mudou? Como que mudar de 60 metros quadrados, de um faturamento de 60.000 e tentar ir para tentar não, que a gente já está lá, ir para uma unidade maior de 5 salas, 2 andares, né, com um público muito maior, com muito mais profissional, mudou a minha história. É engraçado porque, assim, eu acho que o medo de perder algo que a gente tanto sonhou, né, me fez querer organizar a casa. Só que eu tô organizando a casa, eu tô trocando pneu enquanto o carro tá em movimento, então a minha vida tá uma loucura. Eu não sei se é 2026, mas eu falo para meus alunos, né, a gente tá num ano muito desafiador e quem continuar empreendendo esse ano não fecha mais, porque são 11 feriados, Copa do Mundo e eleição. Então falar estava sendo muito fácil. Agora, fazer acontecer dentro de 2026 tem sido muito difícil, muito desafiador. Então a gente tem que pensar: será que a minha cliente gosta da Copa? Mas se a minha cliente gosta da Copa e a outra não, o que que eu vou fazer? Será que é interessante eu trazer um mini botequinho para dentro do meu salão? Porque eu não posso perder esse hype, eu não posso perder isso. Mas agora, no feriado dia 4 de junho, o que que eu vou fazer? Vou abrir o salão? Não vou abrir o salão? Eu entro no tráfego pago, eu faço marketing, eu viro blogueira, o que que eu faço para empreender? Então, tudo isso são muitas nuances, e eu acho que todos os empresários, independente da área, né, precisam equilibrar todos esses pratos. Porque o empresário hoje, ele precisa saber de todas as áreas da sua empresa. Eu falei para o menino do meu marketing, eu falei assim: "Você pode ser o melhor, mas eu quero que você entenda que eu sei o que que é minha empresa. Eu sei a cultura, eu sei o porquê que eu abri, eu sei o porquê que eu estou aberta, eu sei o porquê, para onde eu quero ir. Então entenda que hoje o empresário, ele realmente sabe o porquê da sua empresa. Mas mesmo assim, mesmo sabendo como é difícil delegar, como é difícil montar um time que entenda o que você está pensando, ou que entenda para onde você tem ido ou está indo, né? Porque quando a gente fala sobre empresário, eu acho que é tão bonito, Leiliane. Eu mesma abri minha empresa porque eu pensei que ia ficar rica depois de um mês. Já tem 7 anos, eu não tô. E eu tô assim, gente, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Onde foi que Deus. eu errei? E aí a gente pensa que é muito fácil empreender. E não é fácil, porque vem toda a tributação, vem, CLT, que até para respirar a gente tem que pagar, tem os PJs que a gente não pode cobrar nada, porque a gente Uhum. fica ali, né, nesse limbo de é trabalhista, não é trabalhista. Então são tantas coisas a se pensar, que se realmente a gente abrisse um reality show de empresários, eu acho que ninguém mais queria ser empreendedor no Brasil, ninguém mais. Ó, já ficou a dica aí, hein. A Ê, gente podia pensar misericórdia, em abrir um eu não dou reality conta. show sobre empreendedorismo, acho que seria legal. Raio, isso que você está trazendo, de fato, assim, é o que a gente vê na prática, né. A árvores, a gente vê todos os dias empresas nascendo e, Sim, infelizmente, a gente também vê muitas fechando. Por falta de gestão, por falta de conhecimento, por falta de falar assim: "Eu vou fazer sim, acontecer", como você tem feito. Então, assim, é fácil abrir um CNPJ? É.
CNPJ é o de Sim. menos. Mas e a vida real? Aham. Né? O que que tem por trás do CNPJ? Você trouxe, é questão de contratação, é questão de trabalhar com pessoas, é Sim, questão de material, é questão de tudo. impostos. Então, assim, são tantas coisas que acontecem no meio do percurso que traz um balde de água fria Aham. para cima do empreendedor, Sim. né? Então, isso é muito ruim, isso é muito chato. Porém, Raia, a gente observa também que muitas pessoas fazem como você, que querem sair da bolha, que Aham. querem, né, ali aflorar o lado do empreendedorismo, aflorar o que tem de melhor e ele falar assim: "Eu vou contribuir para a sociedade, eu vou contribuir para que eu consiga ajudar uma pessoa que precisa de um trabalho", seja um recepcionista, seja uma pessoa ali de serviços gerais, seja um profissional de cabelo, né. Então, assim, eu conheço seu salão, sou cliente, gente, Sim. diga-se de passagem, assim, são maravilhosos. Meu cabelo, Obrigada. inclusive, é cuidado pela Raia, né. Então, assim, é um salão muito bonito, que você, de fato, você deu uma virada de chave. Sim. Então, eu conheci o antes e eu conheço o depois. Aham. Porém, você teve que ir com medo mesmo, Sim. né. Então, foi com medo, foi mais caro, tá Sim. sendo mais caro, tá Sim. sendo mais dolorido. Só que muitas das vezes a gente observa que as pessoas por medo elas não dão o O primeiro próximo passo. passo, Uhum. né. E aí, qual hoje um erro que você identifica que acontece muito dentro dos salões de Aham. beleza? Eu acho que a centralização. Dentro do salão de beleza, da barbearia, do nail design, né, da minha parte ali da beleza, a gente centraliza muito. Sempre tem alguém que realmente chama um pouco mais de atenção. Meu nome é Raio de Luar, eu comecei com 16 anos, então meu ponto de partida foi uma menina falante com nome diferente, e eu sempre fui muito curiosa. Eu sou curiosa demais. Dito isso, eu entendo que eu consegui acessar vários clientes, eu não sei como, né, mas a minha cartela de 16 anos ela é bem robusta, ela é bem robuculosa, né amor, que a gente fala lá no salão. Ela é bem grande, a minha cartela de clientes. Então a gente centraliza demais, porque a Raio Joá, ela ainda continua sendo um artista de cabelo, Hum, né. Eu trabalho com análise de íris, faço coloração pessoal, eu trabalho com as mechas criativas. Então essa centralização me sufocou, porque eu sou artista, eu sei trabalhar com cabelo. Mas chegou um tempo que saber só o que que é um 6.1 não bastou. Eu precisava saber o que que era uma tributação. Eu precisava saber que eu preciso de um BPO, que eu preciso realmente de uma DRE, eu preciso dessas coisas que não são faladas. E assim, eu louvo a Deus, eu não falo isso porque eu tô aqui na sua frente, mas porque eu sinto que empresários o tempo todo e a maioria das contabilidades não tem essa troca com o cliente. Eles mandam um monte de coisa pra gente pagar e pronto. Mas a explicação do porquê e para que está acontecendo não existe. E entra dia e sai dia, e mais CNPJs estão sendo criados, e mais pessoas frustradas também estão sendo criadas. Porque, não quero levantar partida aqui, mas houve na rede social, né, um vídeo muito polêmico, assim, muito interessante, aonde ele falava que o CNPJ mudou, e a partir de agora o CNPJ tem números e letras, porque o número de empresários também aumentou. E eu acho muita hipocrisia e muito doentio da nossa parte, não focar também no tanto de pessoas que estão desistindo, no tanto de lojas que estão fechando. é verdade. O salão de beleza fica ali em Taguatinga e eu acho muito triste. É realmente uma sensação de luto passar pelo centro de Taguatinga. Várias lojas fechando, várias Várias. lojas com placa de aluga-se, de vende-se. E aí? Porque por muito tempo o empresário ele tem sido o câncer do Brasil. Eles colocam a gente numa narrativa tão dolorosa, tão cruel, que realmente, assim, desanima o empresário, porque a gente tem que gerir salão, no meu caso, né, gerir pessoas doentes. Hoje em dia, a gente fala muito sobre a mentalidade, eu acho extremamente importante, Leiliane. Agora, dia 26 é amanhã, né? Uhum. A lei, ela vai começar a entrar em vigor da saúde mental, é É isso? da NR1. Então, assim, cara, é muito importante isso. Mas quem tá cuidando do empresário? Que Porque também não, tem um problema emocional, e né. Você pensa que você vários. lidar aí com 10, 15 pessoas que você tem na sua equipe, Sim. Então, é assim, normal você também ficar doente. hoje em dia a gente fala muito sobre a saúde mental, mas e a saúde mental do empresário? Porque hoje a gente tem eu tô com 12 colaboradores lá na minha equipe, né, a gente acabou de perder uma incrível, que era nosso braço direito e esquerdo ali dentro do salão. Mas fora isso, existe tanta dívida, nome sujo, é realmente contar com o ovo no negócio da galinha, é realmente colocar a carroça na frente dos bois, porque o empresário ele vai fazer isso. Então se o empresário ele não tiver o sangue quente pra sujar nome, limpar nome, sujar mais uma vez, limpar mais uma vez, não vai dar conta. Então hoje eu sou totalmente do lado do empresário.
Eu acho que o empregador, ele realmente tem muito valor. Porque eu fico muito chateada, eu sou totalmente da geração da tecnologia. Eu estou no TikTok, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram. E tem uma comunidade muito grande ensinando aos nossos CLTs, aos nossos PJs, né, a ser demitido por justa causa. Um absurdo. Um absurdo. Eu nem sei, mas pode trazer polêmica pra cá, misericórdia. Não, Já foi. pode falar. Então, Porque assim, é verdade. O pessoal tá pregando uma vida fácil, que tipo assim, eles soltam fogos, "Ah, fui demitido". Nossa, pra pegar solta só tudo. pra quê, Agora eu gente? falo pra você assim, hoje, né, a escala 6x1, ela realmente é uma pauta muito interessante. Lá no meu salão eu já não trabalho com a Hum, 6x1, a gente trabalha 5x2, né. 5 por 2. Então, há muitos anos os salões de beleza não trabalham na segunda-feira. E eu acho que realmente é muito interessante, porque a gente tem que ter uma vida além dali. Mas o que que a gente vai fazer com o dono do armazém? O que que a gente vai fazer com o dono da padaria? O que que a gente vai fazer com as microempresas? Porque, querendo ou não, ainda geram empregos. Mas o que que Sim, a gente vai fazer? Porque quando a gente abre essa escala, e eu não estou falando que eu sou contra, eu sou extremamente a favor. Mas eu você acho também que tá tinha que pensando ter, no lado do sim, empregado. do empregador, eu acho que tem que ter ali, cara, não sei, uma balança pra gente ver, diminuir daqui, né? Pra gente contratar mais gente. Tem muita gente desempregada ainda. Então, como que a gente pode fazer essa balança? Tem que ser muito bom para empregado, mas também tem que ser muito bom para o empregador, né? Empresas abrem o tempo todo, empresas fecham o tempo todo. E quando eu comecei a buscar esse negócio de mentorias, né, de gestão, eu comecei a sair da bolha do salão de beleza e eu fui para a bolha realmente de empresários. E eu descobri lá, Leiliane, algo que eu achei sensacional. Parece que as pessoas que já estão no topo, não por uma arrogância, não por uma soberba, né? Mas elas são muito mais frias, elas já não se envolvem tanto, né. Um mentor que eu tive, ele falou que ele contrata somente quem está contratado, porque ele não vai contratar um desempregado. E eu fiquei chocada com isso, eu achei de uma tamanha arrogância. Mas se a gente for realmente trazer algumas outras nuances, né, existem pessoas que estão forçando barra e querendo ficar desempregado para o resto da vida. É muito louco isso, né. A gente tá vivendo uma geração meio que a gente nunca viu antes, Diferente, né, e assim, totalmente diferente. totalmente diferente. Então, antigamente as pessoas queriam estar empregadas, faziam questão, davam sangue, Uhum. mas hoje em dia você contrata pessoas principalmente da geração Z, Aham. e a gente já trouxe esse tema aqui num episódio do Arbrint Pod, e não querem trabalhar. Uhum. Se você forçar um pouquinho: "Ai, tô sobrecarregado. Sim, Ai, não dou burnout. conta. Ai, é isso. Ai, não sei o quê". Só que assim, e nossos pais, tanto que Sim. trabalhou, Aham. né, nossos avós, Sim. trabalhou às vezes na roça, No sol no sol quente. quente, Hum, então assim, nada. quanta coisa aconteceu e eles não morreram, Aham. né, morreram de vereira Sim. mesmo, né, porque o tempo passou, mas hoje não. Hoje se você forçar um pouquinho: "Ah, mas eu não fui contratada para Aham. isso. Poxa, Raio, você tá me chamando a atenção por conta Sim, disso?". Então, assim, a gente tá vivendo uma geração muito louca mesmo, sim. um momento muito louco. Então, assim, além da questão tributária que a gente vive num país que, como você falou, 2026 é um ano extremamente Desafiador. pesado, Aham. desafiador por questões que fogem, né, o nosso querer. Então é Sim. feriado, é Copa, é eleição. Aí a gente está falando também sobre a reforma tributária. Cara. Que está mudando Aham. tudo. Então, a partir do ano que vem, tudo que você aprendeu de tributação deixa de existir. Como é que Agora a pode? gente tem uma nova visão de mercado. Agora a gente tem que aprender tudo de novo. Então, isso tudo também traz um peso muito grande Hum, para o empresário. Que muitas das vezes é isso que também atrapalha sim. um empresário de crescer, né, de ter ali uma forma de atuação melhor. Mas olhando para o teu cenário, Raia, você acha assim que hoje as pessoas elas veem que salão de beleza, vamos focar muito nessa Sim. parte de beleza, Aham. né? Como você falou, principalmente as mulheres elas gostam de andar bonitas, querem andar cheirosas, querem andar bonitas, arrumadas, isso e aquilo, e aí tem várias vertentes, né? Unha, Sim. cabelo, tudo. Tudo que tem para gastar, a gente gasta, né? Aham. Eu falo assim, eu tenho uma menina de 12 anos e assim, já quer ir para o salão fazer a unha, Aham. quer ir escovar o cabelo, Nasce com quer a ir, gente. entendeu? Então, assim, já quer gastar. Sim. Eu até estava brincando com ela esse final de semana, você tem que começar a trabalhar, porque tá ficando caro, né? Tá pesado. Tá pesado. Só que aí, às vezes a pessoa olha assim, ah, mas salão de beleza fatura muito. Aham. E o lucro, Sim. né? Olhando para o teu cenário, você acha que de fato vocês trabalham muito e veem muito dinheiro? Ou
Não, você já até falou um pouquinho aqui Aham, atrás, mas eu queria que você forçasse nessa questão, né, como que ótimo. você vê esse ponto? O que que eu vejo, Leliane? Que existe um copia e cola muito grande. Então existe um cenário de aonde existem cabeleireiros, manicures que copiam outros salões, que copiam outras barbearias, sem entender qual que é o custo operacional, qual que é o custo fixo, quais são as despesas, né. Então quando a gente tem uma matemática muito, muito bem feita, o meu BPO ele me ensina sempre que: "Raia, matemática, os números não mentem". Então, quando a gente tem aquela visão clara de todos os nossos números, realmente dá pra gente lucrar muito, principalmente no ramo da barbearia. Salão de beleza, a gente tem uma entrada muito grande, mas a gente tem uma saída muito grande, porque é muito pó descolorante, é muito produto, é muito shampoo, é muito peróxido de hidrogênio. A barbearia, a gente tem um custo mais reduzido, porque é uma máquina, um bom profissional e a experiência do cliente. Então, a gente consegue sim ter grandes lucros, a gente consegue sim ganhar muito dinheiro, mas a partir do momento que a gente coloca luz nos nossos números. Agora, se a gente realmente trabalha como muitos e muitos anos atrás a gente trabalhava no escuro, entrou hoje, paguei hoje, tirei, botei, coloquei meu silicone, comprei meu carrão, por quê? O pessoal da beleza vende muito status, né? Eles vendem muito status e eles vendem muito status. Então, não é incomum a gente ver um cabeleireiro que comprou um iPhone 17, mas tá com o salão ali todo petecado. Uma cabeleireira que tá com os peitos, que tá com silicone, que tá com a cintura, mas não tem uma agenda cheia. Então, é muito comum que a gente, enxergue hoje ainda no ramo da beleza, né, da barbearia, das nail designs, que vem com muita força, o status de estar em Dubai viajando, mas o salão tá todo petecado. Então é algo que entra muito forte, né, na nossa crença de merecimento, nas nossas limitações, nas nossas crenças lá da nossa infância, de só virou manicure porque não estudou, só virou cabeleireiro porque não estudou. Tá vendo seu primo? É advogado. Tá vendo seu primo? É contador. E você é o quê? E eu bato no peito e eu falo, eu sou cabeleireira. Meu marido briga comigo, você é empresária. Não, eu sou cabeleireira. Antes de qualquer coisa, eu sou cabeleireira. Depois de ser cabeleireira, eu sou vendedora. Por quê? Eu vendo uma história. Eu vendo um desejo, eu vendo uma técnica. Aí depois eu sou empresária. Mas antes de tudo, eu sou de humanas. Eu quero estar olho no olho com a minha cliente, sabe? Então, quando o dinheiro entra, ai, Liliane, é maravilhoso. Realmente, Paga a viver conta, por um né. status é muito bom. Mas na hora que a gente delega todos esses ganhos, a gente tem um lucro muito bom, mas se não for organizado, a gente não consegue. Eu tô com um gestor agora e ele me ensinou algo sensacional. Ele falou assim, ó, o pessoal ali antes da década de 70, eles trabalhavam pela necessidade. Hum. Eles trabalhavam para sobreviver. Depois disso, o pessoal começou a trabalhar pela segurança, que é ali 70, 80, 90. E hoje em dia, a geração Z trabalha pela experiência. Então, eu fiz uma contratação, achei sensacional. Achei, meu Deus do céu. Comecei com o rapaz, eu falei, até que horas você pode trabalhar comigo? Ele, até as 3. Porque 3 horas é minha academia e para mim é inegociável. Eu falei, eita, eita. Eita, eu É, como empresária também, né. 3 horas da tarde, um herdeiro desse. Então hoje Coragem. eles precisam ver sentido nisso, o que que me amedronta muito, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas entrando na minha área da beleza, muitas e muitas e muitas. Mas são muitas pessoas que eles trouxeram pra gente algo que não existia na minha época, por exemplo, eu era auxiliar, né. Então eu vim da geração de o cliente sempre tem razão. Então eu tenho 4 pilares dentro da minha empresa de cultura, que é acolher, servir, encantar e cuidar. A gente trabalha com isso. Só que a geração de cabeleireiros que estão vindo é: eu não quero atender, eu não vou atender, bloqueia a minha agenda, bota aí no nome dela que eu não vou atender porque é uma bomba, e eu fico: "Gente, que loucura é essa?". Tudo bem que a gente tem alguns clientes realmente que têm algumas características, assim, meio peculiares, né, mas na minha época isso era quase um pecado mortal de não atender um cliente. E hoje eles bloqueiam sim a agenda quarta-feira da tarde 3 ou quarta-feira da semana 3 horas da tarde, eles não querem trabalhar no sábado. E eu acho uma liberdade muito grande, eu acho muito bonito, porque a gente também aprende com a geração Z. Mas não tem como a gente não ver esse contraste, né, Leliane? É um contraste muito grande. Hum. Então eu fico bem no meio. É milênio, que são antes do 94 ali? Nem sei. Não, eu sou milênio, né? Você me lembra. Eu sou milênio. O Z, e aí o anterior é o quê? Ah, esses dias a gente falou disso, mas eu não lembro. Não lembro. Mas assim, hoje a gente estava numa premiação quinta-feira, né? E aí estava Raio de Luar e o Hélio Diff. Hélio Diff, ele correu muito para que a gente pudesse andou muito para que a gente pudesse correr. Então, Diff foi o primeiro cabeleireiro em Brasília a cobrar muito caro em cabelo. Eu lembro. O nome Então era Hélio assim, era meu Deus, era algo assim inalcançável.
Então a gente tem o Hélio DIF, que começou há anos atrás a valorizar a nossa profissão, e depois do Hélio a gente começou a andar para isso. A gente vem para o meu primeiro chefe, que foi o TX, né, que tá cobrando R$ 810 no corte, e isso era inalcançável, a gente nunca imaginou. E a gente vem dessa geração que tá cobrando 45 mil numa mecha. O Mário Henrique cobra 45 mil numa mecha. Baratinho. Baratíssimo. Então não tem como falar para você que não entra dinheiro. Entra muito dinheiro. Entra muito dinheiro. Mas a diferença entre o Hélio Diff, o Mário Henrique e o Thiago é a organização, Leliane. Organização. Organização operacional. Será que realmente é a hora de eu comprar um lavatório de 24 mil? A organização mental, né? Eu sei que eu vou chegar ali e cobrar 45 mil, mas eu preciso esperar, porque antes dos 45 mil, tem 1.000, 2.000, 3.000. Eu preciso percorrer isso. Uhum. E também tem o repertório todo desses caras que eu acho sensacionais. Mário Henrique tá há anos no mercado. O Hélio Diff fundou muita coisa em Brasília. Então, eles têm um repertório que eles podem sim botar o valor que eles quiserem, porque eles já têm um valor, né, que eles empregam para nossa cliente, e eles podem cobrar o preço que eles quiserem. Então, a geração Z, elas querem pular Hélio Diff e já pular para o Mário Henrique, cobrando 45 mil com 20 anos e com 2 anos de profissão. E eu fico, gente, calma. Não que não possa, né? Mas vamos respeitar tudo isso. Tem um processo, Tem um né? processo que é doloroso. Que na minha área, agora eu vou falar aqui pra você, né? Existe muito cabelo manchado. Uhum. Existe muito cabelo mal sucedido. Existe muita cliente frustrada. Mas também existe clientes que são totalmente apaixonadas. Então, eu fico muito assustada nas contratações, quando eu vejo que tem cabeleireiros que têm 20 anos e eu bato no meu salão. Bato muito nas minhas reuniões. 20 anos de profissão e você não tem uma cartela de cliente? Isso me assusta. Isso me assusta muito. Porque já são 20 anos de uma história e você não tem cliente. E aí, o mesmo que fala que tem 20 anos de profissão, que não tem cliente, é o mesmo que fala, se fosse no meu salão, seria diferente. É muito complicado, né, mulher? Demais. Dá vontade de sair correndo, Dá, né? Quando mulher. você É escuta um louco negócio isso, desse. é muito doido. Eu acho muito interessante, assim, a forma que as pessoas acham que realmente do lado de cá é mais rápido, do lado de cá é mais fácil, do lado de cá tem muito dinheiro. Não, do lado de cá tem muitas noites sem dormir. Do lado de cá tem muita. A gente deixa muita coisa pra fazer, né? A gente tá aqui agora, nossos filhos têm casa. A gente tava quinta-feira numa premiação, né, amor? Mas só que meu filho vai fazer aniversário semana que vem e a gente não sabe o que que vai fazer. Então a gente tira muita coisa da nossa vida pessoal pra gente colocar no empresarial, só que isso não é dito, não é falado e nem mostrado. Não é, né? A vida real, Dói. ela acontece atrás dos Sim. bastidores, né? E que muitas das vezes as pessoas não mostram, né? E aí, Raio, com base em tudo que você falou, a gente observa também que muitos salões, eles acabam vivendo só no apagar fogo. E você já trouxe isso, que Sim, você também já vivenciou sim. isso, né? Mas onde foi que a Raio falou assim, eu vou mudar? Aham. Onde foi que você pensou? É hora de eu mudar o jogo, porque senão eu vou ser só mais um CNPJ que vai morrer junto com tantos Sim. outros. Quando eu comecei a empreender, eu sou cristã, né, então não existe nenhuma dúvida que foi Deus que me deu meu primeiro salão. Foi uma coisa muito louca, a gente tinha R$ 20 no bolso, né, amor? E a Muito gente dinheiro muito na época. dinheiro e eu era muito religiosa, Leiliane, misericórdia, eu era muito religiosa. Então comprei meu primeiro salão, eu tinha R$ 20 no bolso, ela me vendeu por 55 mil, eu não tinha noção do que era 55 mil. Comprei a minha primeira caixa de pó descolorante, que vinham 6 unidades, e eu pensei que daria um mês, e deu uma semana. E eu comecei a orar, saia daqui agora, seu migrador, devorador. Por quê? Porque eu não sabia. Eu sabia o que que era um 6.1, uma 7.0, mas essa parte realmente da precificação, eu não sabia. Então, quando eu olho para trás, eu atendia 11 mechas por dia a R$ 350 cada uma. A minha primeira mecha não tinha a mesma qualidade da última, porque humanamente é impossível. Então, os cabeleireiros, eles veem assim uma agenda super lotada e pensam que é muito faturamento, mas a agenda lotada nunca foi sinônimo de faturamento. Então, quando eu olho para tudo isso que a gente percorreu, né, sem saber, sem ter noção de nada, eu fico, gente, realmente assim, eu tive muito sangue no olho. Eu quis fazer acontecer porque é muito louco isso. Então, hoje eu abro a mente dos meus alunos no Saia da Bolha e no método Raio-X, né? Porque é possível sim a gente mudar de vida. É possível sim. A minha grande mudança de mentalidade aconteceu quando eu saí de 60 metros quadrados. Estava tudo sob controle, né? E aí eu tive essa oportunidade de ir para um salão maior. Então eu saí de um operacional de um salão de beleza que tinha um aluguel de R$ 2.200 e agora eu estou num salão de beleza que me custa 7 mil só o aluguel.
Quando eu olhei para esses 2, eu falei: "Cara, eu preciso fazer dar muito certo", porque são R$ 7.000 só de aluguel. Só de aluguel são 7.000. Fora a contabilidade, a água, a luz, os produtos, a recepção, a limpeza, fora tudo isso, são só R$ 7.000 de aluguel. Só que aconteceu algo muito profundo, que foi: eu olhei para minha empresa como empresa e eu me assustei. Leiliane, desde o dia 12 de junho de 2025 até hoje, eu tenho me assustado todos os dias. Eu penso que vai, quando eu vejo não vai. Todo dia é um Todo susto dia, porque diferente. eu paguei uma advogada, ela fez os meus contratos. Meu marido passou o pente fino, tá tudo errado. Meu Deus. Então, a gente pagou uma advogada, a gente pensou que estava tudo certo, na lei salão parceiro e tá tudo errado. Então, a gente vai olhando assim, algumas coisas que eu acreditei em alguns profissionais, não só na minha advogada, né? Que eu pensei, eu relaxei, e eu acreditei que estava tudo certo e estava tudo um fiasco. Então, quando eu olho para minha recepção, a gente tem um sistema de agendamentos, Trinks, né? E nós temos quase 6 anos de Trinks, e eu não tenho nem 4.000 clientes na nossa base de clientes, eu fiquei desesperada. Porque são 16 anos de uma cartela, são 6 anos no sistema, e a minha recepção não está redonda. Então a gente vai pensando que é tudo arte, que é tudo arte, que é tudo arte, né? O salão de beleza é dom, é muito dom, porque foi Deus que me deu. É tal qual aquelas pessoas que vão para a igreja. A gente vê ali que não tem um afinamento na voz e fala, foi Deus que me fez cantar. Ô mulher, Não ô vai mulher, sair correndo de vez ô em mulher, quando. vamos ver se o dom ele não foi para outro lugar? É, Porque às vezes, assim, não é fácil não é difícil você cortar um cabelo. Você consegue cortar um cabelo? Você, como mãe, você já cortou o cabelo da sua filha? claro, até o meu já consegui. Então não é difícil, O né? resultado a gente não É, garante, assim, porque né. o gostar e o ser bonito é muito subjetivo. O que é bonito pra você pode não ser bonito pra mim. E as pessoas se apegam nisso, que é um dom. E eu não duvido em nenhum momento que é dom de Deus. Mas já que Deus te deu a capacidade de formar um CNPJ, ninguém colocou uma arma na sua cabeça, vamos fazer dar certo? E nisso eu comecei, né, a olhar todos os pequenos pontos da minha empresa, que formam um ponto grandão. Fui na contabilidade, tudo cagado. Falei: "Ai, meu Deus". Fui para os meus contratos, tudo errado. Fui na minha recepção, toda incompleta. Fui para os meus funcionários, eles fazendo do jeito que queriam e eu pensando no meu sonho infantil que estava tudo certo. Quando a gente começou a realmente, eu falo que eu estou no meu momento caverna, né, eu falei para Deus: "Senhor, eu preciso de 1 ano. 1 ano eu vou fazer a minha empresa dar muito certo". A partir do dia 2 de junho de 2026, eu conto 1 ano e vai dar muito certo. Eu falei para o meu BPO: "John, eu não tô para brincar. Eu não vou ficar empreendendo por um status. Eu não vou ficar faturando 100.000 pagando 90. Não faz sentido para mim. Não faz sentido. Então eu dou 1 ano para minha empresa". Só que nesse percurso, um bando de doido, mulher, veio para perto da gente, e eles querem aprender também. E aí a gente fez o nosso primeiro coquetel, o nosso segundo coquetel, estamos no nosso quarto. E a dor do empresário é a mesma. Eles não sabem o que que é um split, eles não sabem o que que é uma tributação, eles não sabem como precificar, não sabem como fazer um estoque. Então eu estou aprendendo e ensinando. A gente está realmente, voltando ao que eu falei lá no início, a gente está trocando os pneus com o carro em movimento. Então o meu estupim foi isso, né? De olhar para agora com um sonho materializado. É um salão muito bonito, são 6 lavatórios, são 12 espelhos de LED, são 12 cadeiras. É um salão muito premium, Hum. né? Então se eu não fizer dar certo agora na base, na fundação desse salão, eu não vou conseguir. Pensando a longo prazo, né, porque no longo prazo a gente não perde. Pensando a longo prazo, eu já tenho 31 anos, o que que eu quero deixar para os meus funcionários e para os meus filhos, né? Eu tenho profissionais que estão comigo há 7 anos, e eu acho que o meu maior case de sucesso é saber que existem profissionais que saíram do meu salão e montaram seus próprios salões, que saíram do meu salão e entenderam que não é só dom, não é só por dom, né, é por um propósito. Eu vou fazer dar certo. Eu vou ver ali se realmente precificar um corte de R$ 190, eu vou ter um lucro mínimo de R$ 20. Ou será que se eu botar uma mecha de 400, R$ 500, vai tudo para produto e para o profissional? Então tudo isso tem que ser muito bem calculado. Então meu ponto de partida mesmo foi essa troca, de sair de R$ 2.000 de aluguel para R$ 7.000 de aluguel. Ali já virou uma chave, né. Você Muito. falou assim: "Ou agora vai ou vai, Aham. não tem opção de Porque voltar para trás". eu queria muito essa transição. Então, já que eu consegui essa transição, é um salão de beleza muito maior, então vou fazer dar certo. Porque não tem como hoje centralizar tudo em Raio Jular. Por quê? Eu tenho 5 salas na parte de cima. Eu fiz há muitos anos atrás penteado, mas eu já não faço mais. Então, meu penteado já está muito desatualizado para o que o pessoal está entregando hoje. Então, já que eu não posso centralizar tudo em mim, eu preciso contratar gente. Como que eu vou fazer isso? Estudando.
estudando gestão de pessoa, estudando ativação de pessoas, colocando uma cultura, uma visão e valores dentro da minha empresa. E depois que eu fiz isso, nossa, Leiliane, como tá leve. Meu Deus, as pessoas gostam de ordem, as pessoas gostam de regra. Quando a gente deixa tudo assim, ó, venha como você quer, porque você é PJ. E aí eu não sei se entra numa pauta aqui, né? Você como contador, agora eu quero te ouvir. Como que funciona esse negócio da pejotização? Porque diz que a gente não pode cobrar nada, mas também diz que a gente tem que cuidar da nossa estação, porque é um CNPJ dentro de um CNPJ, uma empresa dentro de uma empresa. Aonde que fica, cara, essa movimentação? Até onde que eu posso chegar, até onde que eu posso ir no meu PJ? Então, é engraçado que assim, ainda há pouco a gente fez um outro episódio que a gente estava falando sobre a relação PJ, Aham, né? E o que que a gente precisa pensar? Quando você fala assim, eu vou ter um profissional dentro da minha empresa que vai trabalhar para mim como PJ, né? E aí até ia falar sobre isso na próxima pergunta, que a gente ia falar sobre salão parceiro, né? aham, MEI parceiro. O que que a gente precisa pensar? De fato, você tem um prestador de serviço, você não tem um funcionário. sim, Então, você não pode exigir que fulano esteja lá 8 horas da manhã. Você não pode exigir que o horário de almoço dele seja de meio-dia às 13. sim, Porém, entretanto, todavia, você pode colocar regras dentro do teu negócio. sim, Como que você vai fazer isso? Através de um acordo de sócio de cotistas. Um acordo onde você vai trazer as nuances para que exista as regras claras dentro da tua operação. Então, Leiliane, você trabalha comigo? Beleza. Eu não vou te cobrar você chegar às 8 horas da manhã, mas eu vou te cobrar que você cumpra com a tua agenda. sim, Então, se eu tenho cliente às 8 da manhã, eu tenho que estar lá às 8 horas da ah, manhã. Eu não vou te dizer que você tem uma hora de horário de almoço, porque se é PJ, não existe essa sim, regra. Então, você tem que criar meios ao longo do processo para que você consiga trabalhar dessa forma, e aí você olhe para a Leiane não como uma funcionária sua, mas como um prestador de serviço que ele tem uns benefícios de estar como um PJ, mas você é dona do teu espaço e você precisa colocar regra. E aí você até trouxe uma fala ainda há pouco, que as pessoas gostam de ter ordem. sim, Então ninguém gosta de coisa bagunçada. sim, Então, independente da condição que você contrata, você tem que ter a condição de que eu vou ter minhas regras. uhum, Então, se precisar ficar até 9 horas da noite, a gente vai seguir até nove horas sim, da noite. Se precisar, por algum motivo, a gente abrir no domingo, a gente vai abrir no sim, domingo. Porém, até onde que vai eu como empreendedor? Então, você também precisa pensar que existe ali atrás daquele CNPJ um CPF. sim, Então, ele tem vida, ele tem família, ele tem a estrutura dele. Então, o que que eu posso fazer quanto empreendedor para que eu tenha essa pessoa ao meu lado, né, em favor da minha empresa, e que eu não comece a tratar ali como se fosse um prestador barra CLT, porque eu só quero trazer a sim, pejotização, e você vai ter problema. aham, Então você tem que conseguir trabalhar essa nuance muito bem. E aí você ir descaracterizando o que você quer da vida real, dentro do que de fato precisa acontecer dentro ali da prestação do serviço. uhum, E deixar sempre claro isso na sua cabeça quanto empreendedor. Pejotização, a pessoa não é seu sim. funcionário. Então, não vai ser seu funcionário. Porém, você tem regras. Mas é engraçado porque hoje, quando a gente fala da pejotização, eu acho que é algo muito rentável. E eu acho que é alguma coisa que vem com muita força. É algo que vem com muita força. Sim, Porque nada mais justo do que a gente realmente começar a comandar os nossos horários, entender ali. É um assunto muito delicado, né? Mas eu sou extremamente a favor da pejotização. não, é maravilhoso, Mas, assim, para você e para outra sim, parte. É gostoso, mas né? agora sim, o ponto-chave. A pejotização como o CLT, os 2 têm muitos ganhos, né, tem muitos ônus e bônus. Uhum. Mas eu vejo que a maioria dos profissionais que entram dentro de um salão de beleza, sendo meu ou não, eles têm uma cabeça muito fixa no CLT. No seletismo, né, que fala? Uhum. Eu preciso ir para o salão da Raio, porque se tiver cliente eu atendo. A minha dor hoje dentro do meu salão de beleza é que meus profissionais, eles entendam que não é se tiver cliente eu atendo. É, eu vou atrás dos meus clientes, independente do salão da Raio. Porque é muito triste hoje você ver um profissional tão bom, tão bom, tão bom, que ele precisa ficar refém da agenda do salão. Se o salão tiver cliente, eu atendo, se não tiver cliente, eu não atendo. Então, entrar na cabeça de uma pessoa que tem essa crença de CLT, né? Que eu vou para atender os clientes da Raio, eu vou para atender o salão, os clientes do salão. É muito bizarro.
Enquanto isso, a gente tem profissionais que estão faturando muito bem, porque já entenderam que a gente está falando sobre introempresas, né? Introempreendimento. Eu achei essa palavra sensacional. É uma empresa dentro de uma empresa. Sim. Então, se hoje você ainda não consegue montar uma sala para você, entenda que a estação que você tá é sua. Então, faça com que você tenha cliente, porque tá tudo bem você fechar sua agenda uma semana para viajar. Você não precisa falar nada para mim. A gente precisa ter uma organização de agenda ali. Uhum. Mas você faturou tão bem, tão bem, tão bem, que hoje você tem a livre demanda de, sei lá, vou faltar uma semana, vou faltar 2 dias, vou para Pirenópolis esse mês, vou para Caldas Novas mês que vem, vou para o Rio de Janeiro mês que vem. Tá tudo Olha que bem. maravilha! Sem depender de um horário, sem depender de umas férias, de um 13º, sabe? Então, assim, eu acho que a maior dor hoje é entender que existem muitos PJs com cabeça de CLT. Mas acontece muito, Caio. Eu acho que assim, até pela, talvez, a necessidade que é colocada assim: "Ah, eu vou trabalhar no salão, então vou ser MEI", Aham, né, a maioria é MEI. sim, E aí, às vezes essa pessoa em específico, o que que ela acontece? Ela tem suas crenças, ela tem suas limitações, sim. então tipo assim: "Ah, eu tenho um CNPJ, porém é para mim prestar um serviço aqui no salão XYZ, mas eu sou CLT, é como se eu Aham, fosse CLT". Então assim, é meio que um burrinho que coloca ali, né, uma e fica venda e lá. fica ali. Eu só vou ver isso aqui porque é o que eu Uhum, consigo ver. sim, Só que aí, do outro lado, são pessoas também que, infelizmente, nunca vão empreender de fato, sim. nunca vão ter ali uma parte financeira bem-sucedida. Por quê? Porque só conseguem ver algo limitado. Aham. Mas porque às vezes tem uma limitação por trás, tem uma história de É, com vida, né? certeza. Então isso acontece bastante. E aí, você, quanto empreendedora, o que que você precisa fazer? Você já trouxe aí que você hoje trabalha com a questão da ativação das Sim, pessoas, né? Com uma perspectiva ali de você falar assim, poxa, Liliane, você está aqui, você tem um potencial, vamos crescer, vamos fazer isso. Só que às vezes a Liliane não vai. é. E E não aí tá quer. tudo bem, Aham. né? Eu não quero, beleza, eu vou deixar a raio seguir. E vai ter pessoas que ao longo do percurso vai ser assim. Sim. Outras vai pegar na sua mão, raio, vamos para frente, vamos botar para quebrar, a Aham. gente vai ganhar dinheiro agora, vamos fazer o jogo virar. Então isso depende também muito da questão mesmo da vida da pessoa, do Sim. que passou, do que ela Uhum. passou, do que, né, trouxe até aqui onde ela se encontra hoje. Então isso é uma coisa que você também vai ter que administrar. E aí, às vezes, você, quanto empreendedora, você vai olhar e vai falar assim: beleza, de acordo com a minha cultura, com a minha visão, com a minha experiência de vida, essa pessoa não serve para estar na minha Sim. equipe, porque às vezes essa pessoa ainda vai ser uma laranja podre que vai atrapalhar as Tá. outras. Aí você, quanto empreendedor, você vai ter que ir lá e falar assim: não, agora eu não quero mais, Sim. não serve mais para mim. Por outro lado, às vezes a pessoa que vem falar assim: caramba, eu preciso acordar, porque Sim. eu tenho chances de, se eu ganho 10 mil, eu vou ganhar 20, 30, 40, e depende de mim. Só que às vezes é muito mais fácil eu esperar que a agenda do salão esteja cheia, porque para mim, eu vou ter meu salário, eu vou ganhar Tá X, tudo Y, certo, porque Z, já tem uma tudo estrutura, bem, já tem um salão, já tem os entendeu? clientes, né. Então isso é muito complicado, porque assim, é mentalidade, Aham. é realmente pessoas assim que às vezes não vão conseguir passar para o próximo passo e por culpa delas E tá mesmo, tudo bem, né. e tá tudo bem. Porque eu imagino assim, nossa, olha quão drástico seria se todo mundo fosse empresário. Já pensou? Já pensou se todo mundo só gostasse de roxo a partir de hoje? Se todo mundo só fizesse sobrancelha? E aí? Né? Existem pessoas, né? Na Bíblia fala que existe um tempo certo para cada Sim. coisa. Então eu acredito demais nisso. Você trazendo isso, né, de uma laranja podre. Cara, eu preciso falar com vocês. Quando a gente fala sobre salão de beleza, a gente se apega demais. Se apega demais, Liliane do céu. A gente fala assim: "Ó, não, tadinha da minha priminha, ela recebe todas as bolsas, eu não posso assinar a carteira dela, também não posso fazer um contrato, um contrato de salão parceiro, porque senão ela vai perder. Ah, tadinha da manicure, tadinha da recepcionista, bichinha tão bonitinha, tão pobrezinha. Ela recebe o Bolsa Família, creche, isso e aquilo, eu não posso fazer nada, Raia, mas eu também não quero que ela saia daqui, então eu vou aceitar". Porque E é você nisso. é obra de caridade, né, É, porque agora a gente é uma ONG. entendeu. Então eu acho que a Hum, gente mistura muito o profissional e o emocional, né, e muitas vezes, adivinha quem é que bota você na justiça? A tadinha da manicure, é a exatamente. pobrezinha da recepcionista. Então, hoje em dia, quando eu olho para o salão de beleza, eu vejo assim, cara, existem muitas e muitas e muitas coisas erradas. E aí, quando a gente olha para alguém que já tá muito bem-sucedido, eu falei isso pro meu marido ontem, eu falei: "Amor, fulano de tal, às vezes, passa, assim, uma sensação de ser tão arrogante, mas não é. Imagina quanta pedrada que ele já levou. Imagina quantas rasteiras ele já levou.
Ah, Raia, mas a minha cunhada nunca vai fazer. Vai. Uhum. Ah, mas é porque é tão minha amiga, já tem tantos anos que eu conheço. Vai. Porque a gente não sabe a intenção do coração de ninguém. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu coloco, né? Eu já fui muito injustiçada, mas eu também já fui muito injusta. Porque muitas vezes a gente erra e a gente quer aprender, a gente erra por querer aprender ou por querer fazer dar certo, né? O excesso de muita dó, de muito amor, de muita coisa, às vezes nos cega. E a gente tá fazendo alguma coisa pra uma pessoa que não quer. A gente tá vendo que é o melhor, mas a pessoa não quer. E a gente invade o espaço da outra. Sim. Então, primeiro, pra você que tem um salão de beleza, que tem uma esmalteria, que tem uma barbearia, entenda, você é um empresário. Você não tem uma ONG, você não está fazendo obra de caridade. Precisa estar do seu lado pessoas que estejam entendendo o time, que estejam entendendo o jogo. Não é normal uma pessoa só reclamar o tempo todo. Não é normal uma manicure, um recepcionista, um barbeiro, um cabeleireiro querer ficar em todas as bolsas, querer tudo o de auxílio do governo, né, que eu acho muito fundamental para quem realmente precisa. E a pessoa ela tá tão assim, tão travada numa mentalidade de escassez tão grande, que ela quer continuar recebendo tudo aquilo que o governo dá para ela, mas também quer trabalhar. E aí quer fazer uma somatória de valores que ali na frente, cara, uma hora essa bomba vai estourar. E que não estoure no seu bolso, que não estoure na sua cadeira. Porque empreender, a gente já pisa em campos minados o tempo todo, né, amiga? O Com tempo certeza. todo. Todo dia. Todo dia. A gente não sabe se a cliente vai vir, a gente não sabe como que vai estar o clima, a gente não sabe como vai estar a agenda, a gente não sabe como tá nada. Imagina, ainda tem uma dor de cabeça de a gente não sabe quando a pessoa pode botar a gente na justiça. Né? Na justiça. E a gente não tá livre disso. Tá, né? Mesmo na pejotização, mesmo em CLT, a trabalhista ela tá aí, né? Ela acontece. Sim, demais. E às vezes, assim, existe muitas pessoas que são oportunistas. Sim. Então, tá tudo lindo aqui, tô trabalhando com a Raio, feliz da vida. Amanhã, falar assim, ô Raio, Sim. né, como você falou, Aham. boazinha. E aí, assim, o que o empresário ele precisa entender, você deixou bem claro, a gente não é ONG. Uhum. Então, você precisa ser profissional. Então, você está aqui, Leiliane, eu vou te contratar, as regras do jogo é essa, você Sim. quer? Quero. Topa? Topo. Então, vamos fazer dar certo. Sim. Agora, uma vez que você abre a exceção, você está sendo permissivo. E muitas das vezes, vários problemas acontecem na nossa vida, na nossa empresa, pela permissividade. Então, você só vai até. As coisas só vão acontecer até onde você Sim. permite. Então, se você não quer ter problemas com a justiça do trabalho, gente, se previna de todas as formas. Vai ser 100%? Vai ser 100% não ter problema? Não, não vai ser, tá? E assim, infelizmente, as leis trabalhistas são paternalistas. Sim. Então, se eu chegar lá contando uma história triste, eu vou ganhar. Aham. Então, o seu funcionário vai ganhar. Sim. O seu PJ vai ganhar. Então, assim, se previna da melhor maneira que você puder. E mesmo se prevenindo ainda não é uma certeza. Não é certeza, nada é Cara, como é certeza. que pode? É uma loucura muito grande isso. Eu Entendeu? fui testemunha de 2 empresas onde eu trabalhei, né, e aí as pessoas, não sei como que fala, mas os profissionais que estavam querendo pegar alguma coisa na trabalhista e eram PJs, eles levantaram umas pautas que eu fiquei chocada. Eu falei: "Gente", quando a gente pensa que não tem coragem, né, mas é porque a gente olha pela nossa ótica. A pessoa Pelo vai lá e seu mostra. caráter, A pela pessoa sua vai e mostra ótica. e que tem coragem. E eu fico chocada. Então, assim, hoje, quando a gente trabalha com um salão parceiro, é muito bom. Porque eu não consigo colocar meu profissional cabeleireiro numa bolha de um CLT, porque o salário não comporta o que eles recebem. Uhum. O meu cabeleireiro, ele recebe muito mais do que se ele tivesse com carteira assinada. Existe sim, salões que trabalham, né, com auxiliar, com carteira fechada, né, e é muito legal isso. Lá no salão a gente tem, inclusive, uma das nossas auxiliares que a gente assina carteira. Mas é um outro rolê, né. É um auxiliar, não é do Brasil, a gente é todo Tem um todo um 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 histórico contexto por ali, trás. um contexto, né. Mas hoje, quando eu boto meu profissional ali, cabeleireiro, numa bolha de, sei lá, o salário mínimo, não vai ficar, eu não vou contratar ninguém. Então a gente fica bem ali, ó, no meio termo, né, entre a gente vai tudo certinho, salão parceiro, contrato, você tem acesso à sua agenda, você faz a sua agenda, mas quem me garante que aquele ser humano não tá ali só para infernizar a nossa vida? Às vezes tá. Às vezes tá. Às vezes tá lá só para usar a sua Sim. estrutura. E esse sabe o que eu descobri esses dias? Que parece que todo mundo sabia, menos eu. A lei, como que fala? É NDA? Porque me falaram que é em inglês, é NDO, alguma coisa assim. A lei de confidencialização. Confidencialidade. É isso. Eu não sabia dessa lei.
Então existem alguns seres humanos que estão dentro de um salão de beleza só para captar a clientela do salão, do espaço. O que é erradíssimo, Aí né. pega toda a clientela, né, já aconteceu comigo, eu botava, vamos supor ali, um corte a R$ 100, a fulana botava 50. E aí mandava mensagem para os meus leads. E eu não sabia que existe uma lei que protege todos os meus leads, Estratégia. que protege toda a minha agenda, né, a minha estrutura toda. E eu achei isso sensacional. Então você que é empresário e também não sabia, existe uma lei que protege tudo aquilo que a gente captou de cliente, né, durante esses anos todos, porque é muito fácil hoje a gente pegar ali, sei lá, a dona Antônia, o Ricardinho, ele vem para o nosso salão, vem mal induzido, instruído, pega o número da nossa cliente, pega o Instagram da nossa cliente, faz tudo. Dentro do salão ele é um peso morto, ele não quer fazer nada. Mas no domingo ele manda mensagem pra nossa cliente falando: "Tô atendendo a domicílio?". É muita safadeza, não é, mulher? É muita safadeza. Então, assim, dentro da parte empresarial, a gente tem que ficar olhando tudo. Tem que olhar A gente tem que todos. imaginar a lealdade do nosso profissional. A gente tem que acreditar na fidelidade da recepção. A gente tem que acreditar na honestidade da pessoa da limpeza. Será que ela tá levando produto pra casa? Menina, é muita É coisa, né. muita coisa, mulher. Você tem que Meu encher Deus, o esse local podcast tá de sendo um desabafo, misericórdia. mas isso é legal, porque, assim, é a sua dor, mas você pode ter Sim, certeza que é a dor de muitos outros amiga, e eu falo pra empresários. você, assim, é a dor de todos, porque eu tenho uma grande amiga minha, né, ela tá ali na casa dos milhões já, de faturamento ao ano. A meta dela é chegar a 15 milhões. E ela descobriu um rumo de 40 mil, porque o financeiro dela, né, a pessoa que estava fazendo o financeiro, achou que era de bom tom abrir uma livraria e com o dinheiro da empresa da minha amiga. Nossa, E anos ela pegando uma partezinha ali, uma cotação pra ela, sabe. E eu fico: "Gente, e aí? Você não pode ameaçar, você não pode falar que tá roubando, você não pode não levantar um falso testemunho, você não pode fazer tanta pode fazer coisa, nada. você não pode fazer nada. Chorar, quando vê o rombo. E aí, o que que você faz, mulher?". E aí, Rá, ainda tem uma coisa legal que, assim, você falou aí, às vezes, né, do profissional que está dentro do seu salão e rouba, contatos e tudo. Ainda tem aqueles, assim, isso eu já vi, né, dentro do seu salão. Aham. Tipo assim, às vezes a pessoa sai e aí ainda posta vídeos e tudo como se estivesse atendendo Sim, lá, com a né, minha com logo, com o meu entendeu? espaço. E aí, tipo assim, né, Aconteceu uma coisa muito, muito, muito engraçada, cara. Eu vou contar aqui, porque você é minha amiga, né, vamos fingir que ninguém tá olhando. diga. Leiliane do céu, minha pressão indo no chão, mulher. Eu estava atendendo tranquilamente e chegou a agiota no meu salão. E esse agiota muito grosseiro, falando alto, né, e eu sou uma mulher de 1,72 m, também não baixei a guarda, levei ele pra fora do meu salão, entendi o que estava acontecendo. Um profissional que saiu do meu salão estava usando as minhas imagens, e eles associaram esse profissional Ah, ao meu salão. E chegaram lá numa sexta-feira, 3 horas da tarde, o salão assim, ó: "Cadê fulano de tal?". Eu falei: "Ah, meu amigo, faz muito tempo que ele não tá comigo, tem mais 6 meses que ele foi demitido. Não, porque ele pegou um dinheiro com a gente e a gente quer agora". Eu falei: sério? "Então, Eu também tô querendo. também tô querendo". Mas olha o que que a gente passa. Já É, tinha mais 6 meses que a pessoa saiu, uma imagem, né, atrelou a minha marca, e aí eu que tenho que passar por isso. Eu que tenho que ser colocada ali como um motivo de chacota. Tenho medo, um cara chega do nada no salão cheio de mulheres, extremamente ignorante, por uma pessoa que não tá mais nem em Brasília. triste. É forte, né, amiga? Muito forte. Raio, agora qual é o papel da contabilidade, Uhum. né, você olhando para a sua realidade, para a realidade de outros profissionais que você trabalha, os seus alunos dentro do Sim. método raio-x e do saia da bolha, o que que você percebe, assim, quando fala assim, a contabilidade? Primeiro, o Júnior, eu quero pedir licença, tá? O Júnior da Abra. Toda vez que o Júnior manda mensagem, chega me arrepio aqui assim, eu falo: "Ai, meu Deus". Eu brinquei com ele, falei: "Júnior, eu não quero mais te ver". Você chega aqui, você fala: "Paga, paga, 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 paga". A contabilidade dentro de um salão de beleza, e eu acho que em qualquer empreendimento, né, é a base de tudo, Leiliane. Eu tive até uma mentorada minha que falou que ia cortar custos e ia cortar contabilidade. Eu falei: "Mulher, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus". Mas você acredita que todo empresário todo não, vou mudar. Assim, uma média de 70% acha que o contador é a parte que tem que sair logo. Que não faz nada. Só que não é. Aham. Eu acho que você está tendo um acompanhamento bem Sim, mais próximo e você percebe isso, mas muita gente imagina dessa forma. E aí acontece isso: "Ah, vou cortar a contabilidade. sim, Ué, só me manda boleto para pagar, não faz bosta nenhuma por sim. mim, o que é que eu vou fazer?".
né. Só que na realidade isso é totalmente errado, Hum, porque a contabilidade costuma falar, não é todo contador, mas a contabilidade ela tem 2 poderes na mão, de ajudar muito uma empresa, porém também tem de prejudicar muito sim, uma empresa. Então a falta de conhecimento, a falta de orientação certa, a sim, falta de atualização, a gente está vivendo uma mudança gigante. Se eu, quanto Arbent, eu não me atualizar, a gente vai ser engolido pelo sim, mercado. Nós estamos fazendo 30 anos esse mês, porém, é assim, ó, com muito suor. sim. A gente tem hoje uma média de 1.500 clientes, mas com muito suor, com muito estudo, com muita dedicação, com muita consultoria. Só que eu não posso pegar todo contador igual, porque eles não são. Aham. Então, assim, a gente cansa de ter transição de clientes que vêm de outro escritório para gente, e quando chega para a gente fala assim: caramba, como é que o contador estava Sim, fazendo isso? Ou como é que deixou você pagar mais do que deveria aham. pagar por E falta de aconteceu isso conhecimento? comigo, você viu lá que o meu estava num lucro como que era? No lucro presumido. Sim, e aí você me explicou que eu estava pagando muito mais, né. Sim, você estava com tributação altíssima Sim, e que você nem sabia o que que era, aham. né. E aí a gente vai levando com a barriga, como dá, né. E aí E dia às 20 vezes já teve o falta de Simples conhecimento Nacional, e sim. pronto, vai indo. E aí eu vejo que a maioria das pessoas hoje tem uma contabilidade, pensa que é só pagar boleto. Eu estava com a mentorada lá, ela estava com um faturamento mais reduzido, né, e ela paga muito mais do que eu, e eu fiquei: "Mulher, tá errado isso". Então, assim, hoje a contabilidade eu acho que ela é vista, assim, como um vilão, principalmente pela falta de informação, Sim. porque isso que a gente tem, né, não é na frente de um podcast, mas na nossa vida. Todas as vezes, gente, que eu preciso de qualquer coisa, eu ligo pra Leiliane. Desde um contrato até realmente uma maquininha de cartão, ela me ajuda. Então tudo eu passo realmente para a Leiliane, porque eu não sei. Eu não entendo sobre uma tributação. Eu entendo sobre uma fibra capilar. Então, se a gente não tiver um casamento muito bem aliançado, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Dia 20 agora tem até um blogueiro, né? O Teodoro. É. Todo dia 20 ele faz a mesma paródia pra gente pagar o Simples Nacional. Ô, sócio safado esse meu. Meu Deus, ele não faz nada, mulher, aí fica pegando minhas partes. Isso. Então, assim, a contabilidade eu vejo hoje, né? É, eu sou muito protetora da Árvore, porque o que vocês fazem por mim e por todo mundo que eu sei que vocês acompanham, é algo que não é visto no mercado. Não é visto. Não é. Mas, eu jogo a pergunta para você. O que que você acha que falta? Qual é o diferencial da Arbent em relação à contabilidade? Por que que a Arbent consegue trazer essa humanização? Fazer uns networks, né, você levou a gente lá para o kart, foi sensacional. E as outras contabilidades não conseguem? Eu acho que assim como no mundo que vocês vivem, né, existe profissionais do salão que só corta cabelo, aquele mesmo Sim, cortezinho e pronto, né. Existe também aqueles que só vai lá usar o 6.1 e sim, acabou. Agora quando você olha lá para a tua realidade, que você chega e fala assim: "Caramba, deixa eu avaliar a íris da sim, Leiliane, o que que combina com ela? sim, Qual é a tonalidade que fica legal com ela?". Quando você avalia não só o que a Leiliane quer, mas o que que combina com a nuance da pele, do olho, sim, você fez um diferencial. Eu acho que na contabilidade também é isso. Então, assim, a gente tem 30 anos de mercado, porém, a gente vem estudando, 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 estudando. A gente faz curso em São Paulo, a gente faz curso com pessoas que têm grandes nomes, a gente coloca nossos líderes para fazer curso, para fazer treinamento. Por quê? Porque a gente acredita que o nosso trabalho ele vai ser bem sucedido se a gente investir. sim, Então, a gente tem que investir tempo, dinheiro, organização interna. Então, assim, para uma contabilidade ter 140 profissionais, 1.500 clientes, a gente está 30 anos no mercado, é porque a gente faz acontecer e sim. faz a diferença. Então, a gente atua muito voltado na parte consultiva, na parte tributária, na parte de levar informação para o cliente, para que ele pague menos tributos dentro do que a lei permite. Então, a Aham. gente não vai induzir o cliente a fazer nada que seja errado. Mas tem contador que ele parou no tempo. E eu falo isso porque dentro do nosso escritório mesmo, o Marcos, que foi o criador da Arbent, o pai dele é contador até hoje, o pai dele tem 80 e poucos anos. Cara, foi um dos maiores contadores do DF. Então abriu grandes lojas do Parque Shopping, do Conjunto Nacional, grandes nomes e marcas. Só que ele meio que parou no tempo. E tá tudo bem, ele quer seguir a vidinha dele ali, hoje ele tá trabalhando ainda, mas ele não quer estar mais naquele ritmo. Só que aí tem a Arbent que é totalmente o oposto. E Sim, aí a gente vê muitos clientes que chegam pra gente que: "Ah, não, mas meu contador nunca me orientou isso", ou então: "Nossa, meu contador falou que isso não pode ser feito dessa forma". E aí pararam no tempo. Ou interpretam a legislação de uma forma com outra ótica, sendo que a lei fala
coisas muito mais claras, muito mais assertivas. Sim. Então a contabilidade, ela é uma parceira da empresa, Aham. do empresário, só que não é todo contador. Sim. Então, assim, a gente lá no escritório, a gente consegue mostrar o diferencial pelo que de fato a gente mostra para o cliente, pelo fato que a gente atua dentro da tua empresa, pela forma consultiva que a gente te dá. Igual você falou, não é porque você está aqui no podcast que você está falando bem da Sim. Arbit, é porque de fato a gente faz a diferença na tua operação. E principalmente A gente, porque de fato, a gente te dá atendimento, a gente te mostra, olha, Raio, você vai fazer isso aqui, isso aqui. Agora também eu vou te falar, Raio, se você não quiser pagar o imposto, tá tudo bem, isso é um problema seu. Só que você sabe as consequências. aham. Raio, você vai fazer assim, mas você também pode fazer assim. Então a contabilidade ela tem que ser uma parceira, ela tem que ser uma parceira estratégica. A gente tem que caminhar junto. Uma vez que a gente consegue caminhar junto do empresário, a gente tem sucesso e o empresário também. Não adianta eu colocar várias formas para você trabalhar e você falar assim, Leiliane, não quero. Ou, Leiliane, eu quero trabalhar assim, tá tudo bem. A gente vai tentar chegar numa forma ali que seja bom para ambos os lados, mas que seja o mais assertivo possível. Pra todos. E aí é onde a gente vai mostrar para você, Raio, você pode crescer muito se você trabalhar assim, assim, assado. Uhum. E aí acho que isso dá certo, a gente cria uma parceria de sucesso e é onde o empresário, de fato, ele consegue ter resultados. Mas é muito engraçado, porque quando a gente fala sobre a contabilidade, eu realmente sou totalmente a favor da Abrent, não somente por raio de Luar, Beauty Concept, mas porque a gente tem vários alunos que também vão acreditar e podem acreditar e estão acreditando em vocês. Isso é ótimo. Porque é muito difícil a gente colocar o nosso nome à prova, né? E influenciar alguém. É muito interessante porque o consumo mudou. Então, acho que os nossos fregueses hoje não querem mais saber do varejo, igual antigamente, né? Todo mundo queria estar na Casas Bahia. Não, as pessoas hoje querem algo exclusivo. Sim. As pessoas querem se sentir única, mesmo dentro de uma comunidade onde todo mundo tem um iPhone 17 laranja. Sim. Mas o meu iPhone 17 laranja é diferente do seu. Hum. Como é que pode, né? Então, acho que a contabilidade ela vem para isso. Eu acho que ela vem ajudando e o diferencial da Árvore para mim é vocês são atualizados. Excelente. Vocês embarcam no novo consumo e no novo conceito dos clientes. Não é só uma contabilidade, é uma contabilidade que leva o pessoal para o kart. É uma contabilidade que tem um podcast. É uma contabilidade que, cara, a Rai vai fazer um evento para os alunos dela, vamos botar alguém. E o Bion, é Biondo, Thiago Thiago. Bion. Ele deu um show. Nossa, ele foi de uma expertise, de uma delicadeza, né, com os meus alunos, que, cara, foi fantástico, fantástico. Então, para mim, é muito mais do que uma contabilidade. É o Júnior ir lá, né, mas é Joyce, a moça Joyce. que anda com ele, e ter uma manhã toda comigo me explicando, Rai, ó, o contrato tá errado, tem que fazer assim, não é desse jeito. Por quê? Porque hoje em dia o profissional, o empresário, né, ele consome muitas coisas da internet. E que bom isso. Mas o Júnior sempre me mostra, Raio, até onde que é verdade. Porque eu Porque acredito em tem tudo. muita coisa. Eu estou na fase que eu sou a tia do Facebook. Eu acredito em tudo, mulher, tudo. Aí vi aquele negócio do split, já mandei pro o Júnior falou pra mim que não era, o Thiago me orientou. Mas hoje a informação, ela tá aqui, ó, na palma da nossa mão. Infelizmente, certo e errado. Certo e errado. Então, às vezes, a gente tá só negando, a gente não tá pagando, nem porque a gente não quer, mas porque alguém falou que era errado da forma que tá sendo. Uhum. Então, acho que a contabilidade ela tem um papel principal de fazer a base da nossa empresa, de fazer com que a gente consiga realmente percorrer muitos anos ali. Excelente. Ah, Você é uma cliente fiel, fidelizada, isso é muito bom, viu, Raio? Eu fico muito feliz. Agora, Raio, eu queria entrar numa nuance com você, a gente vai fugir um pouquinho da parte empresária, né? sim, Ao mesmo tempo, vamos falar um pouco, mas agora eu queria entender um pouco sobre a Raio mesmo, né? A Raio pessoa, né? Como foi sua trajetória até chegar assim e falar assim, eu vou ser empresária, vou empreender. é forte. Conta um pouquinho É pra forte, é gente. forte. Hoje em dia eu lido muito bem com isso, né? Eu amo a minha história. Não existe história melhor pra mim. Existe a história da Raiz Luar e existe a história que escolheram para a Raiz Luar. Eu fui adotada com 3 anos. Eu não escolhi ser adotada aos 3 anos, né. Eu fui adotada aos 3 anos de idade, morei com a minha madrinha e com meu padrinho. Sempre soube da minha adoção, né. Eu sempre tive muitas dores, e eu acho que um contraste muito grande do que por que que Raio de Luar fala tanto? Uma vez me falaram, né, que todo excesso ele esconde uma falta. Então eu sempre amei muito porque eu queria ser amada. Eu sempre quis muito porque eu queria ser benquista. Eu sempre me importei demais porque eu queria que se importassem comigo. Então o primeiro ano ali da minha gestão era totalmente caótica, cheia de mazelas, de dores. Por quê? Eu queria que a minha equipe fosse a minha família.
Então eu não via o meu cabeleireiro como meu cabeleireiro, eu via como um irmão que eu não tive. Eu não via a manicure como minha profissional, eu via como uma irmã que eu não tive. Então eu trazia muita emoção para dentro do meu salão, e eu não sabia lidar, não sabia demitir, eu não sabia contratar, eu ia pela sensação, era uma coisa bizarra, mulher. E aí, eh, até os meus 15, 16 anos era uma questão muito forte para mim, porque eu não sabia quem era Raio de Luar. Ok, eu já entendi que meu nome é diferente, que Raio de Luar não é uma Ana, que Raio de Luar não é uma Maria, mas quem é a Raio de Luar? Eu cresci numa família extremamente conservadora. Meu padrinho e minha madrinha, ele eram senhores, minha madrinha hoje está com 88 anos, né. E aí, eu cresci na forma mais arcaica. Raio senta direito, raio fala baixo, cruza as pernas, faz assim, faz assado, não pode ficar perto de homem, não aquela coisa, né, dos antigos. Mas eu sempre fui muito fora da casinha. Enquanto minha madrinha, ela sempre queria que eu estudasse, ela sempre queria que eu tivesse alguma coisa mais, não sei, ali, mais com base, né, firmada. Eu olhava pra ela e eu sabia que não era a vida que eu queria. Não porque ela era nada ruim, Leiliane, mas não combinava comigo, minha madrinha era totalmente do lar. Ela era tão do lar que ela levava para os meus tios, para os meus irmãos de criação, né, comida na cama, porque homem não pode se servir. E aí eu ficava: "Gente, não é isso que eu quero. Eu quero ser o homem da relação, então, se for assim, né". Eu quero ir para fora, eu quero sair de casa, eu quero empreender, eu quero trabalhar fora, né. Então, assim, eu nunca me apaixonei pelo do lar. Hum. Hoje eu vejo que é o canto que eu mais amo no mundo é a minha casa. Mas é porque foi empregado para mim algo de que mulher só faz assim e homem só faz assado. Então eu e você sabemos que o empreendedorismo ainda é muito machista. Você Hum. sente isso? Sim, Mas eu totalmente. não me troco por nenhum marmanjo, Nem eu. nenhum marmanjo, minha irmã. Eu olho para eles e eu fico: "Gente, como é que pode?". Então, assim, essa parte de ver todos os meus irmãos saindo, empreendendo e ganhando dinheiro, aquilo me abria os olhos, assim, me abrilhantava de uma forma que eu não conseguia entender o porquê. Até que numa briga de adolescência com minha madrinha, ela falou assim: ó, enquanto você não trabalhar, você não manda na sua vida. Eu falei, o quê? É só isso? Com 15 anos, eu virei recepcionista de um salão de beleza e eu me apaixonei pela bagunça do salão. Eu achava o máximo, a mulher aquelas peruas, se arrumando, as unhas desse tamanho, um cabelo super volumoso, eu amei aquilo. E eu era só a recepcionista. E aí com 16 anos eu tive a oportunidade de virar auxiliar de cabeleireiro e eu era meu Deus do céu, um desastre. Molhava todo mundo, queimava todo mundo, eu era a pior. Olha, se você tá pensando assim: "Ai, será que eu viro cabeleireira?", mulher, eu era a pior das auxiliares. Eu molhava todo mundo, eu falava demais, era uma confusão danada. E nisso eu fui construindo raio de luar, né, sempre muito carinhosa. Eu sempre quis saber genuinamente da vida da minha cliente, sempre. Não tinha uma cliente que eu falava: "Florzinha, meu amor", não, eu sabia que era a Leiliane, que ela é mãe, que ela é contadora, que ela é empresária, porque eu genuinamente quero saber da vida da minha cliente. Então eu fui construindo o raio de luar sem saber. Saí de salão de beleza, fui vender cachorro-quente, fui virar babá, eu queria trabalhar. Então, assim, não estava tudo certo aqui, eu ia para ali, mas eu nunca fui apaixonada pelo, hã, pelo a função de ser cabeleireira. Eu amava cuidar de gente. Então eu cuidei de uma criança, eu vendia cachorro-quente, tinha uns velhinhos lá que ia comprar cachorro-quente comigo, e depois disso eu fui trabalhar numa clínica de dentista, depois eu fui trabalhar numa escola de música, mas sempre com gente, com muita gente. Até que eu tive meu primeiro filho, e aí quando a gente fala de filho é diferente, né, Liliane? É, muda. Ai, nossa, e aí eu sabia que eu não podia mais brincar. Eu sabia ali, eu fui mulher muito nova, eu fui mulher aos 20, né? Eu sabia que eu não podia mais brincar, que Vitor Gabriel veio ao mundo e eu tinha que fazer a vida dele ser diferente da minha. E depois, logo em seguida, veio o João Guilherme, com 22 anos engravidei. E aí, com 24 anos, me veio a oportunidade de empreender e eu, de verdade, eu acreditava que eu ia ficar rica no próximo mês. Gente, eu acreditava. Porque é isso que se pregam, né? Que o empresário é rico, que nada em dinheiro, aquela coisa toda. E quando eu fui pro rame-rame, igual meu gestor fala, amiga do céu, eu não quis desistir uma vez. Eu quis desistir todos os dias, porque é difícil demais. Só que foi criando forma, e aí eu consegui ver outras versões de mim mesma. Até que eu me permiti, né, ir pra psicanálise. E lá na psicanálise eu fui totalmente desconstruída. Na psicanálise, a minha terapeuta, ela acessou pontos que doíam demais, demais, demais. Da aceitação, da rejeição, do abandono, da dor do luto, né. A minha primeira mulher, a primeira mulher da minha vida, que foi a minha genitora, né, ela não me acompanhou.
Ela poderia ter me quisto ali, mas ela não me acompanhou. Então a dor de você não sabe quem é raio de lá, você não sabe qual é o meu cheiro, eu não sei qual que é o seu cheiro. E isso me perseguia de uma forma muito brusca. Então, na terapia, eu tive coragem de ir atrás da minha história, né? E saber quem é raio de Luar. Além da cabeleireira, quem é raio de Luar? E aí eu descobri que o meu pai, ele era um traficante no Valparaíso. Que ele realmente fazia coisas que não eram tão legais, né? Morreu na cadeia. E a minha terapeuta brincou comigo. Ela falou: tá vendo? O empreendedorismo tá no seu sangue. E eu, gente, como é que pode? É Ele também bizarro. era, né? Ele era empreendedor, né? Então, assim, é bizarro olhar que no nosso DNA ainda existem partes e partículas de uma pessoa que hoje, pra mim, não existe mais. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos, né? Mas Eduardo faz parte da minha história até hoje. E quando eu me permiti ir lá na minha dor, quando eu me permiti ir lá na minha mãe, ir lá no meu pai, entender quem era raio de luar abandonada, rejeitada, deixada. Leiliane, eu lembro que a minha última terapia, a minha terapeuta falou: Raio, cure-se, mas não se cure tanto. Parece que a partir do momento que eu entendi o porquê que eu queria que todos os meus profissionais fossem a minha família, o porquê que eu queria que todos os meus clientes fossem, se sentissem extremamente amada, de um amor tão exagerado, que às vezes até sobrecarregava meus clientes, eu entendi que eu não estava fazendo para elas, mas que eu queria fazer para a Raio pequena. Então, isso tudo me ajudou a encerrar crenças limitantes que eu tinha dentro da minha cabeça, e hoje eu olho para alguns profissionais e eu falo: cara, só te falta pai e mãe. Ou, cara, só te falta uma pessoa para falar: você é capaz. Você é muito mais do que fizeram com você, é muito mais do que falaram para você. Então, quando eu venho no Saia da Bolha, eu venho exatamente para isso, para tirar os meus profissionais da bolha da escassez, da bolha do medo. Por quê? Leiliane, eu falo para você, né? Eu dou 1 ano pro meu salão dar certo, eram 2. Então a gente tá encerrando o primeiro. Eu dou mais 1 ano para dar certo. E se não der certo, o que que eu vou fazer? Amiga, eu vou me reinventar. Porque por muito tempo eu fui a ovelha negra da família. E que delícia é ser a ovelha negra da família. Porque eu não tenho mais ninguém que acredite em mim. Eu tenho eu mesmo. Se não der certo com um salão de beleza, eu vou vender brigadeiro. A gente já vendeu, né, amor? Aí eu vou vender, sei lá, porta, panela, persiana. Mas a vida é aqui e a vida é agora. Vai virar eletricista, Vou vai virar qualquer coisa. Mas eu tenho uma certeza muito grande dentro da minha alma que a gente só tem uma vida. Hoje é dia 25, né? A gente perdeu uma grande pessoa na nossa vida. Leiliane teve o prazer de conhecer. Sim, E era uma pessoa totalmente fora da bolha. E o que mais marcou nessa pessoa foi a intensidade. ela era muito intensa. Intensa demais. Aí eu tô pensando aqui, falei, cara, a mulher não teve nem paciência para conhecer Jesus. É tudo acelerado, né? Já 38 anos, gente, muito nova. Então, assim, uma pessoa intensa desse jeito me mostrou que o mundo precisava de mais pessoas assim. De mais pessoas intensas, porque parece que a gente tem caminhado para uma geração extremamente fria e calculista. Eu vou falar se você falar. Eu vou ligar se você ligar. Eu vou ir se você me procurar. Gente, pelo amor de Deus, a vida é agora. Eu preciso de um protocolo para atender a minha cliente. Às vezes você não precisa de um protocolo. Você precisa olhar no olho dela e saber que ela perdeu um filho, que ela perdeu uma mãe, que ela entrou num concurso, que ela passou na faculdade, que ela comprou o primeiro carro. Você precisa de humanidade. Protocolo, a gente tem um monte de IA. ChatGPT fala com a gente só por protocolo, né? Nossa, melhor do Gemini. que um terapeuta. Então, assim, hoje a gente precisa de gente. Gente cura gente do mesmo modo que gente também fere gente. Mas eu acho que qualquer empresário hoje precisa entender que a nossa humanidade, o nosso complexo de compra mudou. As pessoas compram por conexão. As pessoas compram verdade. As pessoas compram pessoas. É isso. E o que você aprendeu nessa caminhada? Ai, meu Deus. Você já falou um pouquinho aí, mas assim, traga para Hum. fora, né? O que que você aprendeu nessa caminhada aí do empreendedorismo, onde a Raio se reinventou? Ah, amiga, eu aprendi que a gente precisa de gente. A gente precisa ser vista, principalmente ser lembrado, porque hoje eu só tô aqui porque a Leiliane lembrou de mim, né? Eu só conheci a Leiliane porque eu tive um cliente que lembrou de mim. Então, eu acho que pessoas precisam de gente. Eu acho que a gente tem que sair muito do operacional, né? De eu preciso ter um LED bonito, um letreiro bonito, sei lá, um lavatório chique. E a gente precisa entender que a gente precisa de gente. E que gente vai errar com a gente, que gente vai ferir a gente, que a gente também vai ferir outras pessoas. Mas que principalmente a gente precisa de pessoas para nos instruir. Eu não tive pai e mãe biológico de sangue, mas eu tive tanto pai e eu tive tanta mãe que eu não consigo contar.
Amiga, eu tive mãe no pior momento da minha vida, eu falei pra minha genitora, eu falei assim: "Cara, é muito complicado, porque hoje, pra mim, eu não quero uma mãe de final de ano, de feliz Natal, de feliz ano novo. Eu quero uma pessoa que esteja comigo numa quarta-feira cinzenta, quando tudo vai mal. Então a gente precisa de gente pra falar pra gente: "Olha, tá errado desse jeito, você precisa de um BPO, você precisa de uma mentora, você precisa de um financeiro. Você precisa mudar aquilo que não tá certo". Porque, o nosso gestor, ele fala pra gente, né, amor, que existe uma teoria de Ouroboros, você conhece? Que é uma cobra comendo o próprio rabo. Ah, já ouvi E falar. ali você continua naquele mesmo ciclo. E você continua na sua dor, e você continua na sua vitimização de que ninguém olha por mim. Eu tô empreendendo, mas não tá certo porque alguém falou pra mim. "Ai, eu tô fazendo isso, mas não tá dando certo porque o meu marido me abandonou, porque a minha mãe me abandonou, porque" cara, sai dessa dor. Às vezes nem eu tô olhando pra mim, Né, alguém vai a olhar, maioria das vezes, né. né. A gente tá olhando pra grama do vizinho, mas a gente não tá olhando pra nossa casa. A gente não tá olhando ali que tem um cantinho que tá tão empoeirado, que precisa de uma atenção. A gente não tá eu sou mãe de planta, né, a gente não tá olhando ali que a gente precisa adubar a nossa terra pra gente realmente ter os frutos daquela planta, daquele momento. Então, às vezes, a gente fica tão dentro da nossa dor: "Ai, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela". Não, o meu nome ele é 100% o que eu sou. Eu sou muito, eu sou 8 ou sou 80, eu não sei sentir pouco, sabe. Então, o que que eu aprendo com o empreendedorismo? É uma oportunidade de você mudar a sua história e a história de muitas pessoas que estão perto de você. Mas primeiro você precisa se curar, precisa curar das suas dores, né, do seu vitimismo, sair desse ciclo vicioso. Cara, você já fez isso, já tá errando de novo na mesma coisa, alguma coisa tem que mudar. Você tem que fazer alguma coisa. Então eu acho que o empreendedorismo ele me escolheu, eu não escolhi o empreendedorismo em nenhum momento da minha vida, mas ele me resgatou. Que lindo. E é engraçado, Raio, que assim, eu tenho uma história meio que parecida com a sua, né, meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 3 meses de nascida. E aí eu não tive a convivência de pai, eu não tive a figura de um pai, Aham. né. E aí às vezes você quer procurar isso nas pessoas que aparecem na sua vida. E aí enquanto você fica chorando, enquanto você fica se vitimizando, você é só mais um patinho feio, né. Então assim, eu tinha tudo para dar errado. Nasci, fui criada nessa samambaia, que as pessoas também falavam Sim. que quem era lá não prestava, ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia ser mãe solteira, Aham. ia ter filho nova. E aí eu fui contra tudo e contra todos, né. Então, graças a Deus, Deus me resgatou primeiro, Sim. e aí eu fui mudando a minha percepção de vida. E aí, hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, eu me curei também, em algum momento eu falei assim: "Pronto, a figura do pai não vai fazer mais falta para mim". Mas eu sofri, chorei, pensava assim: "Ah não, poxa, mais um dia dos pais, mais isso", e sempre a figura do pai ali. Quando eu botei de lado, falei assim: "A partir de hoje, isso aqui não vai ser mais um problema na minha vida", acabou. Sim. Então, eu virei a chave, eu me transformei numa outra pessoa, e hoje ele tá lá na casa dele, eu tô na minha, não tenho convivência, porque eu acho que se ele não quis, não tem por que eu querer, Sim. né. Mas eu coloquei cada coisa no seu cantinho e hoje eu consigo olhar para frente e pensar assim, o quanto que eu mudei, quanto que foi bom para mim Sim. depois que eu me redescobri. E se Mas reinventou, eu né. me reinventei, então assim, quem me conhecia há 6 meses atrás, se me vê hoje já não me conhece Sim. mais, então eu estou sempre mudando. Aham. E isso é muito legal, mas você tem que botar na caixinha cada coisa no seu quadrado e Aham. falar assim: "Eu vou permitir que as coisas me firam até onde eu permitir". Sim. Então, acho que isso é uma mudança de vida que todo mundo pode levar para onde for, E de né, mentalidade, é e muito de louco você falando mentalidade. isso, porque eu e meu marido, a gente estava numa conversa, e aí uma pessoa curtiu um stories meu, e sabe quando você volta ali no tempo? Tipo, voltei há uns 4 anos atrás, e eu falei: "Amor, que louco, porque ela não me conhece mais". Porque eu não sou a mesma de ontem, muito menos a mesma de 6 anos atrás. É isso que eu falo. Eu acho que a dor ali que a gente carrega e existem pessoas. Meu marido, ele não externa nada, meu marido, ele resolve tudo dentro dele. Mulher, eu quero gritar, eu quero chorar, eu quero espernear, né. Mulher, né. Mulher, meu jeitinho. E aí, por mais que eu sei que meu marido ele não externe nada, eu sei que algumas coisas doeram nele, Uhum. mas que ele também já conseguiu passar por isso. Tanto é que hoje nós estamos empreendendo juntos, né, e tem sido um desafio muito louco, porque ele vem da construção e eu venho da arte. Então ele é muito mais objetivo do que eu, e eu quero um temperinho de emoção ali, gente, para com isso. Então nós estamos conseguindo trabalhar juntos hoje porque a gente se curou. Porque eu acho que a ferida do pai, da mãe, ou de qualquer coisa, do abandono em si, né, o abandono de uma empresa, o abandono de um marido, sei lá,
ela é realmente como se fosse na carne. Se a gente olha e dá muita atenção, cara, vai ter pulso, vai doer, vai sangrar, mas a gente precisa deixar cicatrizar. Sim. Mas tem gente que não quer cicatrizar porque é confortável. Começa a cicatrizar, a gente tira a carninha, Uhum. a gente tira a pelezinha. Não, mas eu vou ligar pra ele de novo? Vai que ele mudou, né? Vai que agora minha mãe me quer. Vai que não, deixa. Eu entendo hoje que a minha mãe, ela teve o momento dela, as questões dela, né, eu entendo hoje, e eu agradeço muito a Deus, porque o que ela fez foi o melhor pra mim naquele Uhum. momento. É o que ela podia Ela dar podia, naquele era o melhor momento. dela. Isso falava sobre ela. Aham. E hoje, eu não preciso mais, da validação dela. Eu não preciso mais pensar o que que ela pensa da Raio de Lá como mulher, porque eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, muito bem casada, e eu sou empresária. Mas antes de qualquer coisa disso, eu sou filha de Deus. E eu acho muito interessante, assim, porque quando a gente tem uma dor dessa, né, eu acho que nada preenche. A dor de um pai, a dor de uma mãe, né. Mas eu acho que Deus, ele tem um carinho tão grande pelo órfão. Eu acho que Deus, ele olha pra gente de uma forma tão diferente. Você sente esse carinho, assim? Eu sinto também. E a Bíblia até fala isso, né, a Bíblia fala, assim, que Deus, né, ele tem uma atenção especial pelas viúvas e pelos Sim, órfãos. E quanta verdade existe sim, nisso, né. Eu sinto muito isso, que tanto que Deus me abençoou, tanto que Deus me abençoou até hoje. E algumas pessoas que convivem comigo falam assim: "Liliane, você tem um diferencial, você consegue, assim, mostrar uma coisa que às vezes a pessoa leva anos estudando, e estuda disso, sim. estuda aquilo, e você não, você já veio com características sua, mas na realidade não é a gente, é Deus, É, né. dá. Então eu acho que, assim, Deus ele realmente ele se importa muito com a gente, ele Sim, ama muita gente, eu sinto esse eu carinho dele, também. esse amor. E o mais louco pra mim é poder ajudar outras pessoas, né. Fazer a Eh diferença na vida de outras aham. pessoas, isso é Eu sei que hoje Raio de Luar essa é a minha história, né, não é a história que eu escolhi. Porque se eu tivesse escolhido, eu teria escolhido muito errado, uhum, né. Hoje eu vejo que o que aconteceu comigo tinha que acontecer. E eu sou muito grata pelo que aconteceu, porque me trouxe até aqui. Eu não sou um salão de beleza, eu não sou um CNPJ, eu sou uma mulher que deu muito certo, né, e eu sou muito grata, Leiliane, de verdade, assim, com tudo que Deus me permite, com todas as pessoas que Deus me apresenta, porque são pessoas que precisaram passar pela minha vida para me curar. E hoje, quando eu olho o contraponto, eu vejo que cada palestra que eu dou não é só uma palestra, uhum. é uma cura, cara. E aí vem as cabeleireiras e, "Rai, hoje eu ia fechar o meu salão e eu não vou fechar por sua causa", não é por minha causa, é porque Deus acessou. Então eu acho que a gente tem que abrir o nosso coração e entender que Deus, ele precisa da gente. Porque muitas vezes uma pessoa está do nosso lado e precisa de uma palavra nossa para ser curada. Não por nós, mas sim através de nós, né. Exatamente. Então quando eu olho para Raio de Luar, eu entendo que eu sou uma intensidade, um furacão em pessoa, né, e meu Deus do céu, as pessoas que estão comigo, o John do financeiro, né, ele fala: "Rai, você não tem medo e nem desapego, você não tem apego às pessoas, você é muito desapegada". E eu sou. Por quê? Eu acho que a vida é agora. É agora, a gente tem que viver cada momento que Deus, ele nos permite, porque eu tenho muito medo, Leliane, eu trouxe isso no podcast, eu quero trazer isso de novo. Eu tenho muito medo do quase. Eu quase empreendi, eu quase dei certo, eu quase casei, isso me dá muito medo. Eu prefiro 1000 vezes tentar e não conseguir, porque eu sei que eu vou aprender, do que ficar no "e se?". E se eu pudesse? E se eu fizesse? E se eu me candidatasse? E se eu fizesse um concurso público? E se eu empreendesse? Nossa, meu Deus, eu tenho muito medo disso. Eu sou muito mais do eu fui e não consegui, Hum. mas eu fui. Eu fui Eu e eu aprendi. tentei, Aham. né, eu aprendi, apanhei, lutei, Eu eu tenho acho que muito medo isso é do muito quase, muito medo do quase, mulher, porque eu acho que a vida é um sopro, né? A gente tá aqui, a gente não sabe o que que vai literalmente. acontecer daqui a pouco, O né? tempo imprevisto sobrevém a Aham. todos, a Bíblia mesmo fala Uau, isso. menina, que mulher sabida de vida. Então é isso, assim, eu acho que o resumo de Raio de Luar é isso, né, Raio de Luar existe somente porque muita ousadia aconteceu, e Raio de Luar Beauty Concept só existe porque eu consegui acessar tudo aquilo que Deus queria que eu fizesse, e eu tenho feito. Tudo que Deus coloca em minhas mãos, eu vou fazer e vou fazer muito bem feito. Raio de Luar é maravilhosa. Somos. Já traz já aí no nome, né, raio de luar, né, eu acho Você conhece que alguma outra? não conheço, não conheço. Eu acho, assim, que o seu nome ele já traz, né, uma alusão, assim, de que é algo mesmo que brilha, Sim, né, que tá aí para brilhar na vida das pessoas. Eu acho que eu olhando como cliente, sim, né, eu acho que isso é bem legal, porque, assim, eu sou sua cliente e desde o primeiro contato que a gente teve,
eu pude perceber essa sua essência. Sim. Então, assim, independente das dores que você passou, independente do que você passou, quanto mulher, quanto filha, né, Não. você deixou lá naquela caixinha lá que precisava ser deixada, e aí você traz isso para dentro do salão. E assim, a sua energia, a sua simpatia, o seu dinamismo dentro do salão, a forma de você ali ativar dentro das clientes, querer saber, de se importar, isso muda tudo. Sim. Então você trabalha ali com uma excelência muito grande dentro da do teu salão, dentro da tua equipe, e isso é muito elogiável, tá. Então Aham. assim, é maravilhoso a gente ver que não é porque a Rai nasceu com um rostinho bonito e Sim. teve a vida fácil, não, Aham. ao contrário, né, teve uma trajetória, teve todo um processo, Sim. e aquele processo dolorido que a gente sabe que para trazer a gente até chegar aqui, sofreu, Aham. apanhou, penou, mas deu certo, né. Raio, pra gente terminar, 3 perguntas rápidas. 3 erros que você acha que precisa ser acabado dentro dos salões de beleza para se ter sucesso. Aham. Desorganização financeiro, principalmente porque, é como eu falei lá no início, né, entra muito, mas também sai muito. Então, a partir do momento que a gente mistura CPF e CNPJ, é uma bomba relógio, qualquer hora vai estourar. 3 atitudes que fazem um salão crescer. Hum, agora, né, que estou em outro patamar, eu falo que o primeiro é ter uma cultura muito forte. Uhum, Entender qual é a cultura do seu salão, né? E infelizmente a cultura ela já é implementada a partir do dono do salão. sim. Tem muitas empresas que a cultura é uma fofoca, Uhum. tem cultura que é um desânimo, né? Então, assim, qual que é a cultura da sua empresa? O que que você quer fazer para deixar um legado ali? Eu acho que ter uma cultura muito forte é primordial. Uhum. Ter uma equipe que entenda o time também, né, porque muitas vezes a gente fica com muito medo de encerrar ciclos. E aí a gente fica com aquela uvazinha, aquela laranja podre, a gente fica com aquela fruta podre ali no meio do caminho, e você sabe quem você tem que demitir. E você sabe quem você tem que encerrar e você não tem coragem. E eu acho que principalmente não perder a essência, o porquê que você começou a empreender, o porquê que você abriu uma empresa, né. A gente não abre uma empresa para ser uma ONG, a gente abre empresa para mudar vidas, então que a gente consiga mudar vidas. Excelente. O que não pode faltar numa parceria de salão parceiro? Respeito. Eu acho que uma conversa muito bem feita, né, alinhamento de ideias. A gente precisa entender que o nosso profissional ele tá ali e muitas vezes ele nem sabe o que que é ser uma empresa, e aí ele foi colocado, foi, induzido a fazer um MEI, nem sabe como é, nunca nem abriu o MEI, nunca pagou nada, e a gente está querendo que agora ele entenda que ele é uma empresa. Então uma conversa, pontuando tudo que é favorável para ele e para a gente também, eu acho que a gente tem uma caminhada muito boa e muito longa, porque para mim a periodização dentro do salão de beleza é algo muito rentável e que faz com que a empresa e o empregado, ou as 2 empresas, ganhem muito dinheiro. O que diferencia um salão de beleza de um salão de sucesso? Uau! A gente tem uma piadinha interna, né, a gente fala que existe o conceito, o beauty concept e existe o coifé. Então o beauty concept já entendeu que ele é uma empresa. Ele já entendeu que ele precisa delegar, ele precisa de uma gerência, ele precisa de uma contabilidade forte, ele precisa de uma concierge, ele precisa de uma recepcionista. Mesmo um salão de beleza sendo pequeno e não tendo como delegar tudo isso, se ele entende que ele é uma empresa, eu acho que a gente já tem muitos caminhos ali percorridos, né. Mas a grande diferença entre um beauty concept e um coifezinho, eu acho que é a mentalidade de escassez, mentalidade de medo, essa mentalidade que o gestor tem vai fazer com que a gente tenha sucesso ou não. Excelente. Raio, e para a gente fechar, finalizar, qual é um recado que você dá para quem está nos ouvindo? Tá. Hoje, para mim, o recado é: viva, viva intensamente. Deixe seu legado aí. Existem muitas pessoas que precisam de você. Hoje eu tô muito sensível, né, eu no início do podcast estava muito nervosa, porque uma pessoa acessou a minha alma como nunca ninguém acessou. Uma pessoa me fez acreditar de novo no meu empreendedorismo, na minha equipe e na minha loja. Uma pessoa me mostrou que a intensidade nunca foi uma questão a ser negada, né, ou escondida. A intensidade ela tá aqui pra gente viver mesmo. Então viva intensamente, empreenda intensamente, sorria intensamente e principalmente peça ajuda. Quando você precisar, quando você pensar que você está sozinha, peça ajuda. Peça ajuda para uma cliente, peça ajuda para uma amiga, peça ajuda. Não se silencie. E é isso, eu acho que a vida está aqui, a gente tem que fazer com que a gente trilhe uma grande história para que a gente deixe realmente um legado aí. Excelente. Vamos finalizar então o nosso bate-papo, que foi maravilhoso. Foi Eu quero muito te legal. agradecer demais por essa conversa tão gostosa, tão leve, Sim, né?
Eu acho que quando a gente fala, assim, sobre a raio de luar, a gente tem 2 percepções muito grandes. A gente tem a empresa raio de Sim, luar, mas a gente tem a pessoa raio de luar. sim, E que lindo saber da sua história, te conhecer um pouco mais e ver, né, que aquela menina lá que nasceu, sim, ela cresceu com um sonho, ela cresceu com uma visão e hoje você faz a diferença na vida das pessoas, seja através das suas clientes, seja através dos seus colaboradores, dos seus prestadores de serviço. Então, assim, quero te agradecer demais por esse bate-papo, foi maravilhoso. sim, E deixar um recado aí para você que tem salão de beleza, que quer empreender, que tem vontade de crescer, mas às vezes por falta de conhecimento, por falta de ter uma gestão de contabilidade aí que possa te auxiliar, a Árvore está aqui para poder te auxiliar, está aqui para poder te ajudar e te mostrar que existe no meio do caos que a gente está vivendo, da parte de reforma tributária, mudança, eleição, a gente está aqui para poder te auxiliar nesse sentido. Então, quero te agradecer também prezado aí ouvinte, e que você participe com a gente de outros bate-papos aí para que a gente possa te auxiliar no dia a dia.